Bom, o que foram as chamadas regências trinas, né? A gente vai começar a falar um pouco sobre as regências, né? Cada uma delas. E, bom, quando da abdicação do Pedro I, a Assembleia Geral estava em recesso, de modo que foram escolhidos três regentes para governar o Brasil até o retorno das atividades e a escolha dos regentes permanentes, né? E os três primeiros foram o deputado José Carneiro de Campos, senador Nicolau Campos Vergueiro e o comandante do Exército Francisco de Lima e Silva. Não precisa decorar esse nome, sabe? Tipo, não tem problema. Após a recesso da Assembleia Geral, foi escolhido os deputados Braulio Muniz, representante da província do Norte, Costa Carvalho, representante da província do Sul, e mais uma vez o Francisco de Lima e Silva para a regência trina permanente, certo? Então, essa era a regência trina. Trina vem de três, ou seja, na Constituição previa que, enquanto o Dom Pedro não tivesse a idade para assumir e tal, nesse momento, o Brasil seria comandado por três pessoas, né? Seria uma regência de reger, de seguir os rumos, né? De escolher os rumos, trina, beleza? E quais foram as medidas importantes dessa agência, né? Quais são as traições dela? Ela vai seguir uma parada bastante, a gente vai ver como no nacional, né? Bem, realmente liberal, certo? Vai ter um avanço liberal bastante grande nas políticas e tal. E entre as medidas depois dessa agência, é importante destacar, primeiro, a criação da Guarda Nacional, um grupamento militar comandado pelas autoridades provinciais responsáveis pelo estabelecimento local. O que acontecia? O Brasil, vocês lembram? O Brasil virou um império, né, independente em 1922, ou seja, nesse período ele não tinha um exército brasileiro, ele vai ser fundado depois, vai ser criado depois. Ou seja, não tinha tipo, polícia, não tinha exército, não tinha nada disso, certo? A criação de uma guarda nacional vem justamente para isso, para basicamente reprimir, né, os movimentos locais de concertação, ampliando o poder das cidades provinciais e para estabelecer a ordem local, certo? E aí é uma coisa bastante importante de você entender, porque quem ficava com o comando da Guarda Nacional era basicamente grandes proprietários de terra, certo? Grandes proprietários de terra que poderiam ter um exército, tipo, ter um exército e controlar esse exército, esse mini exército para fazer suas atividades e tal, para proteger seus lugares e tal, e reprimir quem eles quisessem. O comando era exercido por indivíduos que recebiam a patente de coronéis. E como se titular a grandes proprietários, essa é a origem do termo coronelismo, que expressa a influência política local dos latifundiários durante a Primeira República. Ou seja, vem daí esse termo, coronelismo, né? Esses grandes latifundiários, eles tinham um grande poder militar, né? Porque eles tinham comando nacional, econômico, porque eles tinham a terra era a principal forma de sustentar naquela época, e além disso, eles tinham também um poder jurídico. Por quê? A criação do Código de Processo Criminal de 1982, que dava plena autonomia judicial das provinciais, responsáveis pela indicação do juiz de paz. Estes eram as principais autoridades judiciais de cada província. De modo que, em relação com os grandes proprietários, oficializava a impunidade no Brasil, pois eles se aproveitavam da proteção do judiciário provincial. Era basicamente isso. Então, tipo, os grandes proprietários, ou eles mesmos eram também autoridades provinciais, né? Ou eles eram muito próximos das autoridades provinciais. E como essas autoridades provinciais, elas tinham autonomia judicial, né? De escolher juízes, de escolher processos e tal. Basicamente, os latifundiários, os grandes proprietários, eles tinham proteção da justiça, ou seja, eles poderiam fazer basicamente o que quisessem, que dificilmente teria alguma consequência em relação jurídica, sabe? Ou seja, essas duas coisas vão dar bastante poder a esses latifundiários, beleza? E, além disso, em 1984, o governo gerencial ele aprovou o ato constitucional, é, o ato adicional à Constituição de 1924, né? A reforma da Constituição foi defendida pelos chimangos e pelo Farroupilhas, lembra? Os chimangos era a galera que era mais moderada, Farroupilhas era a galera mais radical, né? É, e quais são as características de Estado adicional, certo? Primeiro, extingue o Conselho de Estado pelo Governador, né, que é aqueles poderes que basicamente são contra liberais, né, porque é um poder que centraliza o comando. Criaram o município neutro do Rio de Janeiro, né, que era basicamente a capital do período. Manutenção da vitaliciedade do Estado, ou seja, quem era escolhido de forma vitalícia ficava lá. Criação das Assembleias Legislativas Provinciais, substituindo os Conselhos Provinciais de pouca influência nas decisões locais, e transformação da agência trina em agência una, ou seja, de uma pessoa só, eleita não mais pela Assembleia Geral, mas pelos eleitores da província, descentralizando o sistema eleitoral do governo. O ex-ministro da Justiça, o padre Diego Feijó, ele fez a agente 35, certo? Essas medidas liberais, vocês podem ver, elas manifestavam o desejo de ampliar o poder provincial, né? Tipo, ampliar o poder das províncias, né? Tipo, de digitar os rumos, das próprios rumos, reduzindo os impactos do centralismo. Só que na prática, acabaram beneficiando apenas
a aristocracia rural brasileira criou novos instrumentos para reforçar o poder sem influência local. Ou seja, o poder provincial ele não foi tão usado assim e beneficiou não as províncias especificamente, mas a aristocracia rural brasileira dessas províncias, né? Que tinha poder jurídico, tinha poder de exército e tal. Beleza? Então, esse período é o período liberal das regências, porque vocês podem ver que existem muitas tentativas de reduzir a centralização, aumentar a autonomia das províncias e aumentar o federalismo, né? Só que a seção do Feijó, né, ela vai coincidir com a eclosão de levantes, de revoltas, como a revolta dos malês, cabanagem, farroupilha. Ou seja, e o que acontece, né? Essas pressões sociais, aliadas a outros acontecimentos, né, da economia e tal, fizeram com que muitos liberais moderados passassem a defender o retorno ao centralismo como forma de restaurar a ordem. Porque lembre-se, tipo, o Brasil está se construindo e tal, ou seja, não existe, tipo, nenhuma garantia de que eles vão conseguir manter todos os estados do Brasil e das províncias unidas. Tipo, eles tinham muito temor de que, sei lá, eu vou falar dessas revoltas mais pra frente, mas, por exemplo, na revolta da Farroupilha, né, que foi no Rio Grande do Sul, que eles só se separassem e acabassem aí por aí mesmo, sabe? Tipo, e não tivesse como fazer eles voltarem, certo? E tinha também a parada da Cisplatina, que tava muito na mente deles ainda, da Cisplatina, dessa parada e tal, certo? Ou seja, muita gente tinha medo disso. E aí os regressistas, liderados por Pedro de Araújo Lima, se opunham a Feijó, recusando-se mesmo a ampliar o orçamento para combater essa revolta, né? E contava ainda com forte apoio dos egressos do Partido Restaurador, que foi extinto após a morte do Dom Pedro I em 34, né? Lembra-se de que o Partido Restaurador era aquele partido que defendia a volta do Dom Pedro I, mas quando ele morreu, então tipo, não tinha mais sentido, né? Ou seja, tinha uma presença muito forte de voltar a ter centralização e tal, de ter alguém que controlar tudo, para manter a ordem e tudo. E o Feijó contava com o apoio daqueles que defendiam a manutenção das medidas liberais, principalmente as que compuseram o ato nacional. Esse foi mais progressista, né? Então tinha os regressistas que queriam que a galera voltasse ao centralismo e os progressistas que queriam que continuasse. Mas dentro da forte posição dos regressistas, do confronto com a Igreja Católica, já que o Feijó era contrário ao celibato clerical e do plano de saúde, o Feijó renunciou em 37 e a agência foi assumida inteiramente pelo Araújo Lima, né? Ele posteriormente regente único. Então a gente vai esse período das regências trinas e da agência do Feijó é um período bastante liberal, só que ele vai acabar por conta das pressões sociais, por conta das revoltas e tal, dos problemas. E aí esse lugar ao chamado regresso conservador. A gente vai ver isso com detalhes na aula que vem, beleza? Valeu!